Bonitinho. E a gente inicia, então, a nossa aula hoje falando sobre negociação. Então, agora a gente vai entrar numa parte muito legal, tá? Então, a gente vem falando de atendimento, de FAQ, nessas últimas aulas. E agora, gente, a gente vai partir para negociação, depois fases da negociação, vendas, e assim consecutivamente até a gente finalizar toda a matéria do projeto financeiro, tá? Então, vamos começar com uma frase aqui, que diz: a boa negociação só é feita quando todos lucram, tá? Então, é uma frase que eu estou trazendo aqui para começar a nossa aula hoje, né? O nosso tema hoje da aula. Então, nós finalizamos as situações difíceis de atendimento na nossa última aula com matéria, né? Porque a última aula nossa foi uma correção do FAQ, né? Mas a nossa última matéria que a gente eu apliquei aqui para vocês, foram as situações difíceis em atendimento. E agora a gente começa um pouquinho sobre começar a nossa aula, o que é negociação, né? Então, quem pode ler para mim aqui o que é negociação? Quem pode ler, por favor? O que é negociação? Negociação é um processo de buscar aceitação de ideias, propósitos ou interesses visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem em negociação conscientes de que foram ouvidas, tiveram oportunidade de apresentar toda a sua argumentação, o que o produto final seja maior do que a soma das contribuições individuais. Muito bem. Então, vamos tentar resumir isso aqui? Então, prof, resume, pelo amor de Deus, porque o texto está muito grande, né? O que é negociar? Gente, nada mais é do que você aceitar ideias e propósitos, olha só que legal, visando o melhor resultado possível entre as duas partes, né? Entre as partes envolvidas, certo? Então, assim, nada mais é do que você fazer um acordo. Negociação é o ato de fazer acordos. Acordos é quando as duas partes elas concordam com aquilo que elas estão trocando, né? Com aquilo que elas estão oferecendo. Então, essa aqui é a definição básica da negociação. E aí, gente, a gente tem que aprender algumas coisinhas aqui. Primeira coisinha, pessoas, negociação é um processo de relacionamento interpessoal. Então, assim, eu tenho que aprender a me relacionar com as pessoas para ser um bom negociador? Sim, você tem que aprender a se relacionar, tá? Aí o pessoal fala assim, prof, mas eu não vou ser vendedor, eu não gosto de vendas. Por que eu tenho que aprender negociação? Aí tá o grande segredo, né, gente? Gente, é só vendas que trabalha com negociação? Vocês acham que só vendas que tem que saber isso aqui? O que vocês acham? Ouvi a opinião de vocês. Quem mais trabalha com negociação, gente? Quem vocês acham que mais também trabalha com negociação? Vamos lá, gente, ó. Para você comprar, você não tem que saber negociar? Quem aqui já fez uma compra errada? Ou aquela compra que você achou que era boa, mas aí você se arrependeu quando chegou em casa? Aquele produto que você fala, poxa, por que eu gastei meu dinheiro com isso? Eu não vou usar. Alguém já passou por isso? Emily, João Vitor? Eu já. Não é horrível quando a gente não faz uma boa compra? É. E você... Hã? É. Então, negociação é para todo mundo. Vamos dar outro exemplo? Vamos supor que você está devendo nota para mim, na minha matéria. Por mim, o certo era a professora reprovar. Mas aí você chega em mim e fala, prof, por favor, não me reprova. Vamos fazer um acordo? Eu faço um trabalho
falando sobre esse tema que eu estou devendo a nota e eu apresento para você, tudo bem? O que você está fazendo comigo? Você está negociando, né? Então, você quer uma coisa minha. O que você quer? Você quer nota. Aí você está oferecendo uma coisa que me interessa, que é o seu aprendizado, o seu trabalho, o seu esforço. Certo? Então, olha só que troca. A gente está fazendo uma troca, tá? Então, uma comunicação bilateral focada em encontrar um acordo entre as duas partes, tá, gente? Então, é aquela comunicação. Por que bilateral? Porque não é só um que comunica, o outro também comunica. Então, essas duas partes, elas vão se comunicar e vão argumentar para chegar em um acordo, em um resultado. Ok? Então, essa é a proposta aqui da negociação, tá, pessoas? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de negociação. Existem dois processos que a professora vai citar aqui hoje. O primeiro processo é o processo de negociação tradicional. Então, o que é o processo de negociação tradicional? É esse formato ganha-perde, gente. O que isso quer dizer? É esse tipo de negociação que um ganha tudo e o outro sai na desvantagem. Por exemplo, aquelas vendas das empresas em que o vendedor ele acaba explorando o cliente, colocando um preço abusivo no produto, mentindo, oferecendo um produto de péssima qualidade pelo valor que está sendo pago. Aí eu tenho o quê? Eu tenho uma negociação tradicional. Uma das partes tenta puxar para si todas as vantagens, o que torna a negociação mais difícil, pois se um lado tem todas as vantagens, o outro sai perdendo. Aí o pessoal falou assim, tá, prof, mas negociar não é você sair na vantagem? Sim, você pode sair na vantagem, mas aí você vai sair com todas as vantagens e vai deixar o outro sem nada. Você pode correr um grande risco. Qual é o grande risco que você pode correr? Aquela pessoa nunca mais vai querer fazer negócio com você. Não é assim que acontece nas empresas? Então, vamos supor que a Schoolpet resolva colocar um valor extremamente abusivo no produto deles do adestramento. O que vai acontecer? O cliente, ele pode até na necessidade comprar o seu pacote, mas ele nunca mais vai procurar a sua empresa. Ou pior, o preço que ele pagou foi o preço justo. Só que na hora de entregar o produto, o que vocês prometeram, vocês não vão entregar. O que acontece com esse cliente? Esse cliente saiu em desvantagem. Ele vai comprar de novo? Provavelmente não. Além de não comprar, ele ainda vai fazer uma péssima propaganda. Ele vai dar uma avaliação negativa no seu negócio. Certo, gente? Então, o modelo tradicional não é muito bem-vindo aqui, tá? Então, a gente tem um outro modelo, que é o modelo tendência no processo de ganha-ganha. Então, enquanto a gente tem o tradicional, que está falando um ganha e o outro perde, no modelo ganha-ganha, todo mundo sai ganhando, né? Então, a negociação fica mais fácil, pois as partes sabem que, para que um acordo seja bom, ambos, o que é ambos? Todos terão que abrir mão de alguma coisa. Então, esse é o segredo do ganha-ganha. Você tem que ceder em alguma coisa, né? Se você não cede em nada, vai ficar complicado você conseguir um acordo justo para todas as partes, tá? Então, a negociação ganha-ganha é o processo mais procurado hoje em dia, é o processo mais justo, é o processo onde você vai negociar com aquele cliente, com aquela pessoa, e ela vai se sentir satisfeita, porque ela está saindo também com vantagem. E aí, o que vai acontecer?
essa pessoa ela vai estar aberta para negociar com você novamente no futuro, certo? Então, é isso que a professora está trazendo aqui para vocês hoje, beleza, gente? Dúvidas até agora? Perguntas, meninos, vamos lá. Emily, dúvidas? João Vitor? Não. Eduarda, Thailisa? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Características de um bom negociador. Quem pode ler para mim aqui? Vamos lá, gente, vamos participar da aula. Características de um bom negociador. Quem pode ler? Vamos, gente, vamos participar da aula, gente. Ó, teve um sábado aí que eu fiquei muito brava com vocês, né? Porque vocês não participam da aula. Não deixa a professora brava, não. Estou aqui para ensinar vocês, gente. Isso é o meu papel. O meu papel é desenvolver vocês. E não adianta eu só ficar falando matéria e vocês ficarem calados, né? Vocês não vão conseguir desenvolver comunicação, construção de pensamento. É preciso vocês interagirem com a aula. O que eu estou pedindo é o mínimo, uma leitura. Alguém pode fazer uma leitura, por favor? Características de um bom negociador. Enxergar a negociação como um processo contínuo, ter a mente aberta, isto é, entender que pode aprender no processo, estar alerta para suas necessidades pessoais e do seu negócio, da mesma forma que não deve descuidar das necessidades do seu oponente. Muito bem. Então, o que isso aqui está trazendo para a gente? Enxergar a negociação como um processo contínuo, que foi isso que a professora falou, né? É aquela pessoa que negocia, o outro também sai com vantagem, e aí esse outro volta para negociar de novo. Então, é um processo contínuo, né? A mente é uma mente aberta, não é aquela pessoa da mente fechada, não, é só do meu jeito, é só a minha proposta, o outro que se adequa. Essa mania de falar assim, eu só dou tanto e acabou. Péssimo negociador, né? Então, a gente tem que estar aberto às negociações. Estar alerta para as necessidades da pessoa, né? Da pessoa que está ali negociando. Então, são as características padrões aqui, tá? E tem mais aqui. Quem mais? Agora, a Emily já leu. Quem pode ler para mim o restante dessas outras características? Quem pode ler? Parou na segunda? Bom dia, pessoal. A professora quer a participação de vocês. Vamos lá. É só ler um textinho, vamos participar. Parou na segunda? Isso. Não, não, é outro slide. Pode começar do primeiro item. Obrigada. Ah, tá. Ixi, eu tô perdido. Calma aí. Características de um bom negociador. Ser flexível, capaz de rapidamente definir metas e interesses mútuos. Não tentar convencer o oponente de que o ponto de vista dele está errado e deve ser mudado. Desenvolver alternativas criativas que vão ao encontro da necessidade do oponente. Muito bem. Obrigada, João Vitor. Muito bom. Então, olha lá. Vamos refletir aqui o que o João leu para a gente. Ó, ser flexível. Então, o que é uma pessoa flexível, gente? É aquela pessoa que ela não é 880. Ou é assim, ou então não vou negociar, né? Já viu aquelas pessoas assim? Ou faz do meu jeito, ou não vai ter. Gente, não dá para ser inflexível na negociação. Em uma negociação, você tem que ser capaz de se adaptar, de abrir mão de alguma coisa. Você não precisa abrir mão de tudo, mas é importante você ser flexível. Não adianta a professora virar e falar assim, não, ou você faz assim ou acabou. Não, vocês podem prestar atenção que sempre que eu vou negociar com vocês, eu deixo vocês livres para escolher uma parte do trabalho, né?
às vezes até como vocês vão apresentar esse trabalho. Por que que eu faço isso, gente? Porque eu acho que, apesar de eu estar em uma posição de cobrança, é necessário ser flexível. As pessoas terem a liberdade para escolherem algumas coisas desse acordo, né? Então, um bom negociador, ele tem que fazer esse papel aqui, gente. Ele tem que ter esse tipo de atitude, tá? Não tentar convencer o oponente. Na verdade, não é que você vai tentar convencer, mas é aquela pessoa que fica insistindo, sabe? O oponente não quer aquilo e a pessoa fica lá, insistindo, né? Sendo uma pessoa... perdão, gente, eu tô com uma vontade de espirrar. É aquela pessoa que fica tentando convencer, assim, de uma forma muito agressiva, né? Então, não é uma coisa legal, tá? E outra coisa importante de um bom negociador, gente, é que ele desenvolve alternativas criativas que vão ao encontro das necessidades do oponente. Isso aqui é maravilhoso. Então, assim, se isso aqui não está dando certo, então o que eu vou fazer? Eu vou criar novas possibilidades. Se essa proposta não está dando certo para essa pessoa, vamos tentar outras propostas? Vamos tentar de um outro jeito, né? Então, um bom negociador, ele tem que ser criativo, beleza? E é isso, gente, o que eu tinha para trazer hoje, porque hoje foi só um básico do que é a negociação, tá? Hoje a professora trouxe parte do capítulo 6, para vocês começarem já a entrar no clima, e a gente vai, então, a partir disso, entrar nas fases. Eu acredito que, inclusive, dá tempo da gente começar as fases da negociação aqui, tá? É até bom que a gente adianta a nossa matéria ao máximo, gente, para quando a gente finalizar toda a parte das aulas teóricas, a gente tenha aulas sobrando para fazer a prática, né? Porque estamos no nosso último projeto. Então, deixa a prof abrir aqui e a gente começa, então, a falar um pouquinho sobre as fases. Aproveitar que eu tenho 10 minutinhos com vocês, tá? Então, compartilhando aqui os nossos slides. Então, vamos seguir, vamos continuar. Então, se a gente tem o que é negociação e as características do negociador, vamos entender um pouquinho como é que funciona esse processo, gente? Então, por exemplo, como é que funciona as etapas? Quando eu digo fases da negociação, gente, eu estou dizendo etapas desse processo, né? Como é que funcionam essas etapas aqui, ok? Então, vamos para a nossa primeira etapa. Eu não sei se eu vou conseguir terminar todas hoje, mas o que eu posso fazer é adiantar o máximo que eu conseguir, tá? Nós temos aqui 10 minutinhos, dá tempo da gente adiantar, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Gente, o que essa imagem lembra vocês? O que lembra, gente, essa imagem? Vamos lá. Todo mundo vai dar opinião aqui. Emily, o que essa imagem lembra? Não sei. Nada, nada? Qualquer coisa. O que vem? Quando você vê essa imagem, o que vem na tua cabeça? Livro? Livro? João Vitor, e você? Veio mente aberta. Mente aberta? Uhum. Ok. Eduarda Gonçalves. O que vem na sua mente quando você vê essa imagem aqui? Tá me ouvindo, Eduarda? Thailisa? A Eduarda colocou criatividade. A Thailisa colocou ter a mente aberta. Gente, muito bem, né? Ó, vamos lá, pensa comigo. Livro, quando eu quero saber de alguma coisa, a gente vai em algum lugar onde tem essa fonte de informação, não é isso? Então, a gente vai atrás do conhecimento, tá? A gente vai atrás do conhecimento. Então, a primeira etapa de uma boa negociação
é o conhecimento. Aí vocês vão me dizer, conhecimento do quê, gente? O que vocês acham que é? Que tipo de conhecimento vocês acham que é? Vamos lá. Conhecimento do cliente, né? Conhecimento do produto. Então, você tem que conhecer a pessoa a qual você está negociando. Então, vai negociar com a professora Luana. Então, vamos lá. O que seria interessante para a professora Luana poder me dar nota? Será um bombom? O que vocês acham? Vocês acham que um bombom me compra? Tá, eu vou ficar bem tentada, concordo com vocês, tá? Será um cafezinho lá da máquina? Delícia? Né? A professora gosta, mas a professora gosta mais quando eu faço um trabalho, quando eu apresento, né? Quando eu participo em sala de aula, porque ela pede o curso inteiro, talvez seja algo que ela goste muito. Então, conhecimento do cliente é quando você avalia outra pessoa a qual você vai negociar. O que essa pessoa gosta? O que é interessante para essa pessoa? Né? Por isso, gente, que se estuda o cliente. Vocês vão aprender em marketing, nesse projeto, a importância de estudar o cliente. Do que o cliente gosta, quais são as expectativas do cliente, né? Então, tudo isso tem que ser estudado para quê, gente? Para fazer uma boa negociação, tá? Então, conhecer a pessoa que você vai negociar é fundamental. Aí nós temos o segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento do produto. Já pensou aquele vendedor que não sabe o que vende? Por que a professora pega tanto no pé de vocês para estudar a Schoolpet, que é a empresa de vocês? Por que a professora pega tanto no pé? Nossa, por que essa professora quer que a gente saiba tudo o que vai ter de adestramento? Por que ela quer que a gente saiba horário, né? Quanto tempo vai durar cada aula? O que se faz no obediência? O que se faz para ensinar proteção, defesa, né? A professora vai perguntar depois para a gente como é que um adestrador adestra a questão da obediência, que tipo de argumento, que tipo de ferramenta usa. Que mulher chata, né? Por que ela quer que eu saiba de tudo isso? Porque você precisa do conhecimento do produto ou serviço que a sua empresa oferece. Porque senão, qual vai ser o dono que vai fechar negócio com você se você não passar essa confiança? Se você não passa essa confiança de que você sabe o que você está vendendo, por que o cliente compraria, gente? Não faz sentido, né? Então, conhecer o produto. É a mesma coisa, você está ali trabalhando como atendente numa lanchonete. Você não tem que saber tudo o que vende ali naquele lugar? Né? Então, se vende pão de queijo, se vende salgadinho, se vende bolo, você tem que saber quanto que é o preço, como é que funciona, né? Por que você tem que conhecer o produto? Porque você precisa dessa frase que a professora colocou aqui, ó. Você precisa transmitir credibilidade. Se você não transmite credibilidade, o cliente não vai conseguir confiar em você, tá? Você não vai conseguir essa confiança. E sem a confiança do cliente, sem venda. E sem venda, empresa fale, gente. Certo? Ficou claro aqui para vocês a fase do conhecimento? Então, por exemplo, você vai negociar com a sua mãe para conseguir um dinheiro. Vamos dar um exemplo. Você tem que saber como é que a sua mãe funciona, do que a sua mãe gosta, para você chegar e falar, ô mãe, né? Tem mãe que gosta de elogio,
tem mãe que gosta de beijinho na bochecha, tem mãe que não é nada disso que compra ela. Quando você vai comprar a tua mãe, você lavar a louça, né? Ontem uma amiga minha que falou para mim pelo WhatsApp, ela falou assim, nossa, acordei de manhã, a louça estava toda lavada. Eu falei, nossa, que gracinha, ela tem um filho de 10 anos, né? Eu falei, nossa, que menino mais prendado, né? Que ajuda a mãe a lavar a louça. Aí ela falou assim, é que ele queria comer sushi hoje à noite, né? E então ele já fez isso cedo. Ele falou, mãe, deixei a louça lavada para você, você compra um sushi para mim? Né? Então, olha só, ele fez uma negociação? Ele fez. Ele não chegou lá e só pediu. O problema das pessoas é que elas acham que pedir é negociar. Gente, pedir é pedir, negociar é negociar. Quando a gente pede, a gente não tem nada para oferecer. Então, a gente espera que o outro seja misericordioso e te entregue aquilo, né? Quando você negocia, não. Quando você negocia, você pede algo em troca de outro algo, né? E foi isso que ele fez. Então, ele lavou a louça para a mãe ficou super feliz e achou o gesto muito bonitinho, lógico. Ele tocou lá no fundo do coração, né? E logo ele ganhou sushi à noite. Então, tá vendo como é que funciona? Ele conhecia a mãe que ele tinha, não é? Ele sabe como é que funciona a mãe dele. Então, por isso que se estuda a outra parte. Por isso que se estuda o cliente. Por isso que se estuda o produto que você vai oferecer. Se você não faz esse mínimo, você não tem condições de ser um bom negociador, né? Então, se você não estuda, por exemplo, eu vou comprar uma TV nova. Aí o pessoal não estuda, não pesquisa sobre TV, como é que funciona, preço. Não, a pessoa vai crua lá na loja. Aí depois ela reclama que ela fez uma compra ruim, que ela poderia ter feito uma compra de um outro jeito, por um outro preço, e uma outra forma de pagamento. Aí ela fica choramingando. Mas, gente, ela não fez o dever de casa, né? Então, antes de comprar, o que ela devia fazer? Estudar como é que funciona. Pesquisar sobre televisão, sobre essa questão de Full HD, sei lá do que, da onde, né? Estudar tudo isso para ver qual que é o tipo que ela quer, qual que é o valor que ela está disposta a pagar, qual que é a polegada que ela quer, quais são as marcas que interessam, né? Então, ela vai fazer esse levantamento antes de sair por aí desembestado e fazer compras erradas. Então, a primeira etapa, a etapa do conhecimento, tá, gente? E é isso. Aí eu vou parar aqui, ó. Eu vou parar nessa etapa e a gente vai continuar daqui para frente na nossa próxima aula, tá, gente? Que é a preparação mental, tá? Por que eu não vou me explicar? Porque nós estamos com 2 minutinhos já para finalizar e não vai dar tempo de explicar tudo sobre a preparação mental, tá? Então, a gente, estudando hoje a primeira fase, a gente continua as próximas fases em diante. Certo, pessoas? Alguma dúvida, gente? Vamos lá. Não. Ficou claro para vocês aqui a primeira etapa da negociação? Ficou. Eduardo, alguma dúvida? Ficou claro. Thailisa, gente, perdoa, a professora tá numa alergia. Parece gripe, mas não é, viu? Então vai desculpando. A pessoa fica com coriza. João Vitor, dúvidas? Nenhuma, certinho. Nenhuma dúvida? Então é isso, pessoas. Então, finalizamos a nossa aula aqui, tá? Então, o que a gente aprendeu hoje? Vamos fazer um resumão. O que é negociação, tá? Quais são as características de um bom negociador? E quais são os 2 processos que a gente aprendeu? O ganha-ganha e o ganha-perde, né? O ganha-perde é aquele mais tradicional. Um ganha e o outro perde tudo. E o modelo mais moderno, que hoje é o que as pessoas mais aceitam, é o ganha-ganha. Todas as partes saem com vantagem, tá? Então, hoje a gente aprendeu isso.
E a gente começou já a falar sobre as etapas da negociação e começamos com o conhecimento. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem e um super beijo, gente. Obrigada pela participação de todos. Fiquem com Deus.